você e eu lemos agora, esse texto nos relata um episódio de uma tempestade enfrentada pelos discípulos no Mar da Galileia. Daqui a pouco eu vou dizer para você que, apesar de ganhar esse nome, Mar da Galileia, na verdade se trata de um lago de água doce. E esses discípulos então tinham andado com Jesus naquele tempo. Jesus tinha feito milagres, curado, falado às multidões. E porque estava cansado justamente desse período longo de trabalho, ele entra no barco e dorme. Porém, quando ele dorme, o barco é assolado por uma tempestade. E você pode imaginar que no meio dos discípulos tinham muitos pescadores. E no meio deles, homens que conheciam de cabo a rabo aquele lugar. Nada ali era para eles estranho, diferente, desconhecido. Eles conheciam o mar. Porém, diante desse cenário de tribulação e de tempestade, eles não conseguiram conter o medo. E o texto que a gente leu gira em torno de 3 perguntas. As 3 são retóricas e elas nos ensinam lições muito importantes para como você e eu devemos enfrentar as tempestades da nossa vida. E eu quero falar com você de tempestade, mas muito mais da postura que nós devemos ter diante dela. E essas perguntas nos dão essa direção. Mas antes de entrar propriamente nas perguntas, eu quero fazer algumas afirmações com você sobre tempestades. E a primeira coisa que é importante que você e eu entendamos é que as tempestades na vida são inevitáveis. Essa viagem que se chama vida, que começa no berço e termina na sepultura, não tem nada a ver com parque de diversões e com a romanticidade pregada às vezes pelos filmes e pela Disney. A vida é truncada num campo de batalha. E a gente enfrenta inúmeros desafios, assim como os fenômenos da natureza acontecem com frequência. As tempestades da vida nos atingem quando a gente não espera. Elas acontecem contra a nossa vontade, elas acontecem num dia comum, elas acontecem sem mandar aviso prévio, elas nos pegam de surpresa e às vezes elas colocam a nossa vida de ponta cabeça, porque elas chegam de todo jeito. Às vezes são grandes, pequena, às vezes é quando a gente é jovem, às vezes quando a gente é mais idoso. Eu me lembro uma vez, uma mãe acompanhando um divórcio de um filho muito doloroso, muito doloroso. E a gente estava saindo da igreja e ela compartilhando comigo algumas daquelas dores. E ela olhou para mim e falou: Sara, eu nunca achei que o tempo de chorar de verdade chegasse. Ela estava se referindo ao texto de Eclesiastes, onde a Bíblia fala que há tempo de sorrir e há tempo de chorar. E eu escutando aquela mãe ali, já de um filho adulto, sofrendo as angúrias junto com aquela família, da dor que o divórcio traz, e ele de fato dilacera, fui meditada, eu fui direcionada, eu fui junto com aquela mulher, levada a entender o que ela estava dizendo e pensar como o que ela estava falando era um fato. As tempestades, a dor, o choro são inescapáveis. Algumas vezes eles nos pegam mais preparados, outros ainda menos. Chega para o doutor, para o analfabeto, chega na casa do rico, chega na casa do pobre, chega na casa do crente, chega na casa do descrente. E é justamente porque a vida cristã não é um cruzeiro confortável no navio, singrando aquelas águas plácidas, mas é uma viagem cheia de aventuras, onde não faltam ventos contrários, onde não faltam ondas revoltas. Então, as tempestades são inevitáveis, mas elas não são só inevitáveis, elas são imprevisíveis. O grande dilema da tempestade é que ninguém recebe um e-mail, uma mensagem, um text, dizendo: prepare-se, dentro de 3 dias você vai entrar numa tempestade. Não é assim que acontece. Como eu disse a você, só para você ter ideia do que estava acontecendo aqui, o Mar da Galileia é um lago de águas doces que tem 20 quilômetros de comprimento por 14 de largura. E esse mar, ele é encurralado pelas montanhas de Golã. E o que isso significa? Significa que lá no extremo norte a gente tem o Monte Hermon, aquele mesmo que os salmistas citam, né? É como a água que escorre do Monte Hermon. E esse Monte Hermon é a montanha mais alta que a gente tem em Israel. E lá no cume dela está tudo coberto de gelo, muito gelo.
Ocasionalmente, ou com certa frequência, os ventos gelados descem desse monte, que são encurralados pelas montanhas de Golã. Então você consegue imaginar o cenário. E as montanhas de Golã cercam esse chamado Mar da Galileia. Quando esse vento gelado desce desse monte, encurrala na montanha, bate na superfície do lago, são levantadas ondas gigantes. Até hoje esse fenômeno acontece. E foi exatamente isso que aconteceu por ocasião dessa tempestade que assolou os discípulos. Geograficamente, certamente aqueles homens especializados em mar sabiam que aquilo poderia acontecer, mas não imaginavam que poderia acontecer com eles, naquela ocasião, dentro de uma situação como essa. E o que eu estou querendo te dizer com isso é que, além de inevitáveis, as tempestades da vida são imprevisíveis. Elas chegam de súbito. É um casamento que anda bem, de repente anda em crise. É um diagnóstico no meio de exames de rotina. É um acidente que te acomete no meio da noite e muda a trajetória da sua história. As crises, as tempestades da vida não mandam aviso prévio, não enviam telegrama. Eles chegam, agitam a nossa vida, encrespam as ondas, assustam, tiram a nossa momentânea alegria. E a vida é assim. E geralmente nós somos exatamente pegos desprevenidos no meio das tempestades, que além de inescapáveis, são imprevisíveis. Mas elas também não são só inevitáveis e imprevisíveis. As tempestades são inadministráveis. Veja, como eu disse para você, os discípulos conheciam o Mar da Galileia como poucas pessoas. Eles eram pescadores. Eles sabiam o que acontecia ali, eles tinham crescido ao redor daquele lago, e era dali que eles tiravam o sustento deles. Eles estavam acostumados a sair para pescar ali, mas o que era tão familiar para eles se tornou uma ameaça. Quando a tempestade chegou, eles tentaram escapar do perigo, remando com destreza, mas o barco estava enchendo de água e os recursos dele foram insuficientes para resolver o problema. É certo que você e eu identificamos tempestades exatamente quando isso acontece. Porque aquilo que você administra, aquilo que um contato resolve, aquilo que o seu dinheiro tem a tendência de não gerar mais preocupações, a gente não considera tempestade. A gente considera tempestade na nossa vida quando você olha para o cenário e você não tem a menor ideia de como é que você vai sair daquilo. E aí é por isso que elas são inadministráveis. É a sensação de que o problema que nos aflige, ele não tem saída, a situação se agrava, você ora e piora, você pede a Deus e parece que a doença alastra, você clama e o casamento não tem jeito, você pede para que o Senhor traga o seu filho, você vê ele cada dia mais distante, enfim. As tempestades da vida também são inadministráveis, no sentido de o melhor profissional competente em gestão vai ter dificuldade em saber onde ela começa, onde ela termina e quais os passos para ter o resultado que ele quer. Agora, além de inevitáveis, inadministráveis e imprevisíveis, as tempestades da vida têm uma outra característica que é importante que você e eu nunca nos esqueçamos. Elas são pedagógicas. E sabe o que isso significa? Que Deus não desperdiça sofrimento. Você pode dizer amém? A tempestade que o Senhor permite que chegue na minha e na sua vida pode até fugir do nosso controle, mas nunca, em hipótese alguma, sob nenhuma circunstância, ela foge do controle daquele que está sentado no alto sublime trono, que governa o caos da humanidade, que sabe para onde a minha e a sua vida caminha e que não nos abandona no mar da vida. Ei, querido, quando eu falo que as tempestades são pedagógicas, a Bíblia fala que o Senhor tem um objetivo ao nos provar, e Ele nos prova para nos aprovar, para que nós nos pareçamos mais um pouco com aquele que é o varão perfeito, o próprio Filho. O olhar ou o saber disso precisa fazer com que a gente encare a tempestade de um jeito mais prático. Eu não sei você, mas eu particularmente aprendi desde muito pequena que quando chega uma tempestade na minha vida, eu procuro logo entender a lição. Eu não fico emburrada, eu não fico muito tempo lamentando, eu falo, Deus, o que o Senhor quer que eu entenda? Eu quero aprender rápido, Senhor. Porque quanto mais você demora na tempestade, meu irmão, mais ela vai demorar para sair. Eu quero te falar por quê. Porque lutas repetidas carregam lições ainda não aprendidas. Eu vou repetir. Lutas repetidas carregam lições ainda não aprendidas.
Quando a gente entende que a tempestade é pedagógica, que Deus não é um Deus tirano, masoquista, que quer fazer você sofrer de causador, mas que biblicamente a tempestade, apesar de inadministrável, apesar de imprevisível e apesar de inevitável, ela tem um objetivo, e esse objetivo é te gerar crescimento. Todas as vezes que ela chega e você não cresce, você vai precisar ficar ali. É por isso que a gente fala, meu irmão, ter dificuldade financeira é normal, viver quebrado está errado. Ficar doente é normal, viver doente está errado. Todas as vezes que a tempestade chega e ela balança você, mas não há pedagogia nela para a sua própria autoanálise, a chance é que você permaneça ali, até que você entenda a lição, que tem a ver com se parecer mais com Cristo. Às vezes a tempestade quer fazer de você mais manso. Às vezes a tempestade quer fazer de você mais dependente. Às vezes a tempestade quer fazer de você mais confiante, eu não sei. Agora, o que biblicamente a gente pode ter certeza é que essas tempestades são pedagógicas. Porque o destino da minha e da sua vida não é o naufrágio, é o outro lado do mar. Você pode dizer amém? O destino que Deus tem, mesmo que a tempestade assole, não é ficar mergulhado, não é ficar afundado, mas é chegar do outro lado. É por isso que quanto mais atento você tiver ao fazer uma autoanálise da sua história, identificar aquilo que precisa melhorar, mais rápido o Senhor te aprova. Porque a Bíblia diz que Ele prova para aprovar. Deus não prova para deixar você afundado naquela situação. Ele prova para aprovar. Então é importante que você e eu tenhamos essa clareza. As tempestades são inevitáveis, imprevisíveis, inadministráveis, mas também pedagógicas. Entendendo isso, muito rapidamente eu quero olhar com você para essas 3 perguntas em torno do qual o texto gira, para que a gente compreenda sobre aquilo que geralmente acontece dentro da minha e da sua tempestade, da minha e da sua adversidade, da minha e da sua dor, da minha e da sua dificuldade. A primeira pergunta está logo no verso 38. Olha aí, ó. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Como eu te disse, o Jesus que é 100% Deus e 100% homem, estava cansado. E ele dormia. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Essa é a primeira pergunta do texto. E essa é uma pergunta que nasce no ventre de uma grande crise. O parto dela se dá num berço de muito sofrimento. Os discípulos estavam vendo a carranca da morte. Eles estavam com receio de morrer. O mar estava embravecido e ele parecia sepultar as esperanças dos discípulos. E depois deles terem esgotado os últimos esforços, baldados todos os expedientes humanos, atentado tudo aquilo que eles sabiam sobre o mar da Galileia, eles não resistiram, foram até Jesus, o despertaram e eles olharam para Jesus. E certamente você e eu, que já enfrentamos alguma tempestade, alguma vez fizemos alguma pergunta parecida com essa. Eles acordaram Jesus e eles perguntaram: Mestre, não te importa que pereçamos? É como se ele dissesse: Senhor, o que a gente está sofrendo, o Senhor não liga. Senhor, a dor que a gente está prestes a sofrer, da morte, o Senhor não se importa. Eu não sei se você em algum momento já se sentiu assim. No meio de um diagnóstico, de um problema que se prolonga, de uma dificuldade financeira, de um documento que não vem, de notícias que te oprimem, a ideia de: Senhor, o Senhor não está vendo não? Deus, será que o Senhor não me vê? O Senhor não disse que estaria comigo todos os dias até a consumação dos séculos? O Senhor não disse que se eu orasse em seu nome, o Senhor faria? Deus, eu tenho sido alguém leal, eu dou dízimo, eu sou generoso, não te importa, Senhor? Essa pergunta é uma pergunta que revela toda a nossa humanidade. Mateus, narrando o mesmo episódio, lá no capítulo 8, no verso 25, ele fala com uma tônica que parece que ele está gritando, porque ele fala: Senhor, salva-nos, perecemos. Mateus, narrando a mesma história, ele usa uma nomenclatura diferente, mas que revela o mesmo desespero. Já Lucas, olha, ele fala: Mestre, mestre, a gente está morrendo, lá em Lucas 8, 24, onde essa mesma história é contada. Agora, essa pergunta mais impetuosa é de Marcos, porque Marcos era um jovem, e toda a impetuosidade da juventude, é como se Marcos tivesse um certo desaforo na voz: Mestre, não te importa que a gente pereça? O Senhor não está nem aí, o Senhor não liga. Sabe,
quando a gente olha para esse grito, ou essa primeira pergunta, a gente vê algumas coisas aqui. Primeiro, esse grito revela o medo que a tempestade de verdade traz. Só quem já enfrentou uma tempestade de verdade, talvez esteve cara a cara com aquilo que a gente define como medo. E o medo, querido, é o contrário da fé. Porque o medo, biblicamente, ele não é só uma emoção, como a gente da área da ciência do comportamento estuda. O medo, biblicamente, é um espírito. A ponto do próprio Deus dizer, eu não vos dei espírito de medo, mas de coragem. A Bíblia também fala que o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Esse amor aqui não é só o amor que Deus tem, não é só o amor que Deus dá, mas é o amor que Deus é. Quando a Bíblia fala o verdadeiro amor lança fora todo medo, ele fala do amor que o próprio Deus é morando em mim, que manda o medo embora. O medo é o contrário da fé, porque poucas coisas são tão paralisantes e ao mesmo tempo tão geradoras de conflitos e dúvidas como o medo. Quem está com medo duvida. E a dúvida é o contrário da fé por definição, porque o autor de Hebreus é quem define fé. E ele diz que fé é a certeza de fatos que se esperam. Fé é a convicção daquilo que eu ainda não vi. E é por isso que medo ou dúvida é o contrário da fé, porque onde há fé há certeza e convicção, e onde há medo há dúvida e temor. Esses discípulos estavam com medo. Mas mais que isso, esse grito deles evidencia um pouco de fé. Apesar de não ter uma fé inteira, eles tinham uma pequena fé. Porque se eles não tivessem um pouco de fé, eles não teriam apelado para Jesus. Eles não teriam chamado ele de mestre. Mas, pastora Sara, é óbvio, eles estavam caminhando com Cristo. Eles estavam vendo quem ele era, eles já sabiam que ele tinha poder. Não é isso que o texto conta. Eles estavam duvidando. Apesar de não ter uma fé inteira, eles tinham um pouquinho de fé. Eles acreditavam que Jesus podia salvá-lo, mas não eram tanto quantas vezes. Você e eu, no meio da adversidade, também somos assim. Ontem, morreu no Brasil o autor Luiz Fernando Veríssimo. E eu li algumas coisas sobre a morte dele hoje, aos 88 anos. E uma das coisas que eu li sobre ele foi que ele sempre falava do pavor e do medo, da angústia que ele tinha da morte, mas principalmente porque ele não acreditava em nada depois da morte. Então ele se considerava entre ateu e agnóstico ali, né? E ele dizia, quem tem a crença no depois, vive com certo consolo, mas que sobra de mim, né? E ele falou, e eu também, ele falou uma coisa interessante, depois eu lendo um texto que ele escreveu sobre isso, ele falou assim, olha, e eu também acho uma coisa, se por acaso depois que eu morrer, chegar lá e tiver um troço depois, eu também não acho justo eu receber alguma coisa na frente de alguém que creu diferente de mim, que não crê em nada. E eu li aquilo tudo e pensando, ele tem razão. Para quem pensa desse jeito, a morte é o pior dos horrores, o pior dos medos, a maior das angústias, o inimigo mais desafiador, porque não há esperança depois dela para quem crê assim. E aí se caminha com uma vida sem sentido, que é uma das narrativas que ele fez. Ele falou, se a morte encerra tudo, do que adianta viver? Se a morte consuma todas as coisas, o que sentido tem? E eu lendo, pensando, nenhum. Ei, querido, mas nós não somos desse povo. Nós somos o povo que cremos naquilo que acabamos de cantar. Em breve, Jesus do céu vai aparecer. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas mais que isso, a igreja será arrebatada. E nós nos encontraremos com o amado das nossas almas nas nuvens. Porque ele virá, como hoje também cantamos. Soberano em poder, ele virá. O governo está nele, ele virá. E essa é a esperança que movimenta a vida do crente no meio da tempestade, no meio do seu mestre. Não te importa que eu pereça. É desafio da sua fé olhar para ele e lembrar quem é aquele que ainda dorme. Pode até estar dormindo, mas está no barco. Pode até está calado, mas está no barco. Eu que nasci no lar cristão, aprendi a cantar muito cedo uma musiquinha que dizia assim, com Cristo no barco tudo vai muito bem.
vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Mas à medida que eu fui crescendo, eu fui entendendo que sim, com Cristo no barco tudo vai muito bem. Mas às vezes não impede que as ondas cheguem. Às vezes mesmo no barco que tem Cristo, as ondas chegam. E aí esse texto nos mostra que quando Jesus, apesar de estar no seu barco, as ondas chegarem, você e eu podemos perguntar. Sabe, querido, Jesus suporta as suas crises. Jesus não é alguém com quem você, vai que eu falo isso, né? E ele não gosta. Você pode falar. Os discípulos sabiam. Eles olharam para Jesus e falaram, mestre, a gente não está entendendo. Está parecendo que o senhor não está importando. Está parecendo que o senhor não está ligando. O Senhor suporta as suas perguntas. Biblicamente eu não posso dizer que ele vai respondê-las. Porque ele já ficou silenciado quando Jó apresentou a ele 16 queixas e 37 porquês. Ele não respondeu. Mas isso não impediu Jó de dizer e dizer. É a mesma coisa aqui. Essa primeira pergunta, ela traz a humanidade daqueles que creem em Cristo, que veem ele no barco, mas ainda assim o vento se revolta, as ondas vão trazendo água para dentro do barco e o medo de sucumbir toma conta. Mas a gente tem uma segunda pergunta nesse texto e ela segue essa sequência de perguntas sobre as quais o texto gira em torno. E ela está no verso 40, olha aí o que diz o texto. Então, ele lhes disse, vamos ler a partir do verso 39 para você entender tudo. E ele, despertando, então eles foram lá, acordaram Jesus, mestre, não te importa que pereçamos. Jesus desperta, repreende o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então a primeira pergunta foi dos discípulos para Jesus. Mas agora a segunda é Jesus quem faz a eles. E olha o que Jesus pergunta. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Essa é a segunda grande pergunta feita no mar da vida. Sabe o que esse texto nos conta? Esses discípulos que andaram com Jesus, que até agora tinham visto os grandes milagres, que contemplaram a olhos nus tudo aquilo que o poder de Deus em Cristo era capaz de fazer. Eles viram que Jesus era Deus, porque essa não é a primeira vez que Jesus faz algo de Deus, eu já vou falar disso. Mas apesar de tudo isso, esses homens falham no teste prático e revelam que tem mais medo do que tem fé. Meu irmão, e de novo, onde o medo aparece ou prevalece, a fé desaparece. Onde o medo vai tomando conta, a fé vai ficando diminuta. A gente fica com medo porque duvida que Deus está no controle. A razão do nosso medo é a dúvida. Será que Deus vai fazer? Porque a gente quer colocar Deus na nossa caixa. A gente quer que Ele faça do jeito que a gente faria se estivesse no lugar dEle. E às vezes a ação dEle é diferente da nossa, porque Ele sabe coisas sobre você que você não sabe. Sabe, um dos meus maiores consolos como mãe, quando eu oro pelas minhas filhas, e eu já falei para vocês aqui que desde que elas nasceram, eu oro por 5 áreas da vida delas, dos 3, né? Com frequência, diariamente, eu oro pelo caráter, pelo casamento, pelo chamado, pela carreira e pelas companhias. É o que eu chamo de oração de 5 Cs. Mas ainda assim, na minha humanidade limitada, eu pensando que cerco todas as áreas da vida dos meus filhos, orando sobre isso, não há um dia sequer que eu ore sem dizer ao Senhor, Deus, eu estou orando por isso tudo, mas eu te peço que o Senhor faça aquilo que o Senhor faz de melhor. Porque o Senhor sabe coisas sobre as minhas filhas que eu nunca saberei. O Senhor sonda aquilo que elas nunca vão me falar. O Senhor entra em lugares da alma, do coração, da mente delas, que eu nunca vou conseguir entrar, por mais competente mãe que eu seja. O Senhor sabe coisas sobre elas que eu não saberei. Ah, querido, mas isso aquece a minha alma. Isso tranquiliza os meus passos. Isso me faz entregar, entender que eu posso ir até um ponto. Dali para frente é só o eterno, e é assim nas nossas batalhas. Você e eu temos competência para ir até um ponto. Dali para frente é dependência. E para que haja dependência tem que haver fé. O que eu quero que você entenda é que às vezes não tem dependência porque você não confia
que era a situação dos discípulos. Eles não confiavam. Quando Jesus olha para eles e fala, por que vocês são assim tão tímidos? E timidez aqui não tem nada a ver com você não gostar de falar em público, com você ter dificuldade de conversar com pessoas que você não conhece, ou com você não falar bom dia quando chega numa repartição. Não, não. A timidez aqui tem a ver com a incapacidade de viver de forma coerente com aquilo que confessa. Essa é a timidez bíblica. É por isso que a Bíblia também fala que os tímidos não herdarão o reino do céu. E aí tem gente que pensa que é esse tímido de envergonhado. Não, é um tímido de alguém que sabe que deve pregar e não prega, que professa uma coisa e vive outra. Jesus olha para os discípulos e fala, por que vocês são tímidos? É como se ele dissesse, vocês não acabaram de ver eu falando com as multidões, não. Vocês não viram os milagres, não. Vocês estão caminhando comigo, vocês viram o sobrenatural. Vocês não têm fé. Ô querido, você tem direito de perguntar para Jesus. Mas Jesus também pergunta para você no meio da sua dor. Por que você é tão tímido? Você não tem fé? E você sabe por que esses discípulos deveriam ter fé e não medo? Por causa de 4 P's que eu falo que Jesus tem. Primeira coisa, eles deviam ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus. Olha aí o verso 35, querido. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Eu não sei se você entende o que está acontecendo aqui. Mas Jesus tinha empenhado a palavra dele. O destino daqueles homens não era o naufrágio, era a outra margem. E o Senhor Jesus vela pela palavra dele em fazê-la cumprir. Sabe, se você se esquecer tudo que eu disse hoje, mas se lembrar do que eu vou dizer agora, para mim já vai ter valido o sermão. Promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Não há a menor chance do Senhor, que é a própria palavra, negar uma promessa dele mesmo. Jesus tinha dito, passemos para outra margem. Eles passariam. Era na outra margem que eles chegariam. Era do outro lado do mar da Galileia o destino deles. E o motivo pelo qual esses discípulos poderiam ter fé e não medo é porque Jesus tem a promessa. Ei, meu irmão, apesar de na minha e na sua vida, Jesus não prometeu uma viagem calma e fácil. Ele garante uma chegada certa e segura. Ele não promete ausência de luta, mas ele promete vitória garantida. A palavra de ordem de Jesus se torna uma promessa segura dele. E no meio da sua tempestade, você pode ter fé e não medo porque ele tem promessa. Ele está com você. Mesmo quando a solidão parece te afugentar. Mas o segundo motivo pelo qual esses discípulos podiam ter fé e não medo, e essa era a pergunta de Jesus, será que vocês não têm fé? É porque além de promessa, Jesus tinha presença. Olha o verso 36 aí do texto, querido. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Querido, a presença de Jesus precisa fazer diferença na sua vida. Jesus estava no barco. O verso 36 diz que eles o levaram. E o que livra a mim e a sua alma do temor, da angústia, do anseio, é a certeza da presença. Ei, querido, Jesus está na sua vida. E eu quero te lembrar uma coisa, isso não é sobre o que você sente. Isso é sobre o que você sabe. Você entende essa diferença? Porque às vezes você e eu, no meio da adversidade principalmente, a gente não sente Jesus aqui. Mas ainda assim Ele está aqui. Sabe por quê? Porque Ele fez uma promessa. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não sente, mas Ele está. Você não está vendo, mas Ele está. Estou cheio de medo, mas Ele está. Esses discípulos deviam ter fé e não medo por causa dessa presença. Ei, meu irmão, a presença de Deus comigo, com você na tempestade é âncora, é ponto seguro. O profeta Isaías ergue a sua voz em nome de Deus. E ele diz que quando a gente estiver passando pelas águas revoltas do mar da vida, Deus estaria conosco. Ele está com você. O salmista no Salmo 139 diz que ele te cerca por trás e por diante. Diz que Ele está com você ao levantar, ao deitar, ao subir. Ele sonda você. E se você faz a sua cama no mais profundo abismo, Ele está lá. Se você sobe as águas, as asas da alvorada ainda lá, a mão dele te sustenta. Um dos nomes do nosso Deus é Emanuel, Deus conosco. Ei, querido, você pode ter fé e não medo, porque Ele tem presença.
Jesus está. Ele tem promessa. Ele tem presença. Mas em terceiro lugar, por que esses discípulos deviam ter fé e não medo? E Jesus os indaga: será que vocês não têm fé? Essa razão está no verso 38, e olha o que diz aí. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Sabe o que significa? Além de promessa, além de presença, você pode ter fé e não medo, porque Jesus tem paz. A tempestade que assola a sua vida faz com que Jesus continue tranquilamente dormindo em cima do travesseiro. A tempestade rugia com fúria enquanto Jesus dormia. O barco parecia sucumbir e Jesus dormia. Sabe por quê? Porque Ele sabe de todas as coisas. Porque Ele não é um Deus surpreendido. Porque nada pega Deus de surpresa. Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. E aí alguns podem falar: mas pastora, se Ele já sabia da tempestade, por que Ele dormiu? Por duas razões. Primeiro, Ele dormiu porque Ele descansa na providência do Pai. E segundo, Ele dormiu porque Ele sabia que tinha um aspecto pedagógico na vida dos discípulos com a chegada da tempestade. Mas o que eu quero que você entenda é que no meio da sua tempestade você pode ter fé e não medo. Porque além de promessa e além de presença, Jesus não só tem, não só dá, mas Ele também é o príncipe da paz. Onde Ele está, a paz. E eu já disse isso aqui algumas vezes, mas nunca é muito lembrar. Paz não é o tipo da coisa que dinheiro compra, que beleza proporciona, ou que absolutamente todas as riquezas do mundo trazem. A paz que é encontrada, a pseudo-paz, que é encontrada no dinheiro, na bebida, no sexo ilícito, a pseudo-alegria que essas coisas acabam trazendo, são totalmente descartáveis, temporárias, e trazem depois disso peso. A paz de Jesus não. A paz que Ele dá é constante. A paz que Ele dá permanece. A paz que Ele dá continua, mesmo quando tudo está bagunçado. A Bíblia vai dizer que ela excede o entendimento. Quem te vê vivendo a paz, sabendo das dores que você está enfrentando, não entende. Porque essa paz excede, ela vai além. As circunstâncias não estão favoráveis, mas você está em paz. Veja, estar em paz é diferente de estar alegre. Não significa que você vai estar sorrindo, mas significa que você tem paz. E essa paz faz toda a diferença. Ô meu irmão, você vive uma vida de paz. Jesus no seu barco te garante paz. Ele deveria garantir. Porque a presença dele no barco acalma. A presença dele no barco muda as coisas. E mesmo quando a tempestade abala a mim e a você, elas não abalam o nosso Deus. Elas ficam fora do nosso controle, mas nunca fora do controle dele. E aí, quando a gente olha para tudo aquilo que Jesus, ao entrar na vida de alguém, promove, talvez a maior das transformações seja paz. Você vive uma vida de paz, querido. Você tem paz para voltar para casa. Você tem paz para sair para o trabalho. Você tem paz para dormir. O Jesus da paz está aqui nessa manhã. E assim como Ele fez a diferença naquele barco, Ele quer fazer a diferença na sua história. Mas eu te disse que eram 4 P's que a gente enxerga aqui no texto. Você pode ter fé e não medo, que é a pergunta que Jesus faz aos discípulos. Por causa da promessa, por causa da presença, por causa da paz. Mas em quarto lugar, na sua tempestade, na sua vida, você pode ter fé e não medo, por causa do que está no verso 39. Olha aí o verso 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou. Ei, querido, Jesus tem promessa, Jesus tem presença, Jesus tem paz. Mas mais que isso, Jesus tem poder. Aleluia. Você não entendeu, querido? Aquele que estava no barco com os discípulos é o Criador da natureza. As leis da natureza estão debaixo das mãos dele. Ele controla o universo. A natureza ouve a voz dele e obedece.
Tudo que está em torno se organiza e Ele trabalha em seu favor. Ele te conhece, Ele te amou antes da fundação do mundo. Ele te destinou para a glória. Ele converteu o seu coração. Ele escreveu o seu nome no livro da vida. Não cuidaria Ele da sua tempestade? Ô querido, ou você crê quem Cristo é, ou seu cristianismo é um folclore, uma cultura. Porque se Jesus não tem poder, nós não temos o que fazer aqui num domingo de manhã. E eu não estou falando de poder só para tirar a gente da tempestade. Eu estou falando de poder para nos levar para o céu. Porque é esse o poder que foi dado a Ele. Foi Ele quem disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Quem deu a autoridade a Ele, o próprio Pai, porque Ele e o Pai são um. Marcos insere nesse registro da tempestade num contexto que enaltece o poder de Jesus. Ele está revelando o poder de Jesus sobre as leis da natureza. E isso João vai usar de argumento, porque no Evangelho de João, você sabe, o Evangelho de João foi o último a ser escrito. Quando João escreve o seu Evangelho, todos os outros discípulos e apóstolos tinham morrido por ocasião do martírio. E João escreve o seu Evangelho num tempo de apostasia, para lembrar ao povo que Jesus era Deus. E uma das formas que ele utiliza para lembrar o povo que Jesus era Deus é contando que Jesus, além de poder sobre produtos químicos, porque ele transforma água em vinho, além de poder sobre a morte, porque ele ressuscita o morto depois de 4 dias, sendo que para a lei judaica, até o 3º dia a alma estava no corpo. Então, se Jesus ressuscitasse Lázaro um dia antes, os religiosos podiam falar: aí, tá vendo, não é Deus nada, até o 3º dia esse milagre é fácil. Mas quando Jesus chega e o morto já é de 4 dias, a ponto de feder, até os religiosos olharam e falaram: ixi, poder sobre a morte só Deus tem. Foi assim também quando eles viram Jesus expulsando demônios, porque eles sabiam que só Jesus tinha poder sobre os demônios. Agora não foi diferente por ocasião de Jesus acalmar o mar, porque até os discípulos que conviviam com muitos religiosos ali sabiam que só Deus tinha poder sobre fenômenos da natureza. Só quem é Deus pode dizer: mar, aquieta. Vento, silencia. Para, porque Jesus tem todo o poder. Ô querido, Jesus que está no seu barco tem poder. Ele tem poder para mudar a história. Ele tem poder para mudar o diagnóstico. Ele tem poder para fazer novas todas as coisas. Ele tem poder para encerrar o processo. Ele tem poder para trazer calmaria onde há guerra. Ele tem poder. O motivo pelo qual você pode ter fé e não medo é que Jesus tem promessa, Ele tem palavra, Ele tem paz e Ele tem poder. A última pergunta do texto, e eu aqui finalizo. Eu te disse que a primeira pergunta foram dos discípulos para Jesus: que, mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta, Jesus para os discípulos: por que sois assim tão tímidos? Será que não tem fé? Mas a terceira pergunta, também retórica, é feita entre os discípulos, deles para eles. E está aí no verso de número 41, olha aí o que diz o texto. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estavam chocados. Quando Jesus fala e o mar acalma, quando Jesus fala e o vento emudece, aqueles discípulos, e olha como é curioso, eles estavam andando com Jesus há tempos, eles tinham visto outros milagres, eles sabiam quem Jesus era, mas eles ficaram tão chocados, eles ficaram tão cheios de temor por aquilo que eles viram, que eles começaram a perguntar entre eles: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe o que eu aprendo aqui? Foi justamente através do livramento da tempestade que eles tiveram uma visão mais clara da grandeza desse Cristo. Não se esqueça que esses foram os mesmos homens que depois foram incapazes de morrer por Cristo, e por meio do qual a morte deles, morte pelo martírio, morte trágica, entre negar Jesus e morrer, todos eles escolheram morrer. E isso se deu por causa daquilo que o Senhor permitiu que eles vissem acerca do seu grande poder. Ô querido, esse Deus tem poder, e quem sabe você nessa manhã também tem algumas dúvidas sobre quem é esse. Quem sabe você escuta falar de Jesus, você frequenta igreja, mas você tem dúvidas sobre quem é esse.
E as suas dúvidas te dificultam em caminhar como deveria, em andar em santidade, em abandonar práticas que não convêm, em mudar a mentalidade, em fortalecer o corpo. Eu quero finalizar te lembrando quem é esse. Em primeiro lugar, esse é o Mestre Supremo que veio estabelecer o reino de Deus aqui, que ensinou através de parábolas. Ele é o filho de Davi, ele é a raiz de Davi, o leão de Judá. Ele é aquele que muda as circunstâncias, ele é o princípio e o fim. Ele é a fiel testemunha, ele é o príncipe de Israel. Ele também é aquele que é perfeitamente homem. O sono dele mostra a humanidade dele, mas ele é o verbo que se fez carne. Ele é o Deus encarnado. Ele não só, como diz João, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse que o mar e o vento obedecem é o próprio Deus, o Criador, o sustentador, o interventor da natureza. O vento ouve a voz dele, o mar se acalma quando ele fala, e todo o universo se rende diante da sua autoridade, porque ele é quem estabelece reis, quem destrona reis. Ele é Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, de eternidade a eternidade. Nunca se viu, nem jamais se ouviu um Deus como esse. Ele é o Deus capaz de livrar o seu povo, de acalmar a sua tempestade. Ele é capaz de mudar a história. Ele é o benfeitor perfeito. Ele é aquele por meio do qual você e eu somos salvos. Ele é o dono de toda a graça. E querido, ele é aquele que virá para nos buscar. Quem é esse? Esse é o Rabino de Israel. Esse é a ovelha muda que foi levada ao matadouro. Ele é aquele que te amou até a morte, morte de cruz. Ele é aquele que nos levou a uma nova aliança por meio do seu sangue. Ele é aquele que está sentado à direita do Pai. E é confiados nele que a minha e a sua vida caminha. Quem é esse? Ele é o vencedor da batalha final. Aquele que atirou o aguilhão da morte, matou a morte, inaugurou a ressurreição e voltará para nos buscar. Sabe, querido, as grandes lições da vida são aprendidas no meio da tempestade. E quem sabe você está aqui nessa manhã passando por uma. Já quero convidar a equipe de louvor aqui. Eu quero te dizer que o Deus, homem, que estava no barco dos discípulos, é o mesmo Deus que está aqui nessa manhã. E quem sabe você está como os discípulos. Senhor, não te importa. Talvez você já apresentou para Deus argumentos, fez isso essa semana. Senhor, não te importa isso, não te importa aquilo. Mas aí você ouviu de Jesus, por que você está tão tímido? Você não tem fé? Eu tenho presença, eu tenho promessa. Eu tenho paz, eu tenho poder. E depois de se lembrar de tudo isso, talvez a minha e a sua atitude não pode ser outra, senão nos lembrar quem é esse. Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Curva a sua cabeça no seu